Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Este vídeo está inserido então num conjunto de vídeos que são exatamente as resoluções de um teste então criado para o nono ano pela professora Dora Ferreira, à qual agradeço a gentileza de dar a permissão para eu poder resolver o teste nos meus vídeos. Bem, eu vou deixar então na descrição do vídeo. Vocês estão aqui a ver um vídeo, provavelmente, quem está a ver o vídeo e está a ver apenas o vídeo pelo título, por exemplo, cálculo de probabilidades, ou ângulos, ou equações de segundo grau, poderá então aceder ao teste. Este é um teste global e poderá aceder ao teste na íntegra, vendo então a descrição do vídeo. Vou então colocar lá um link para vocês conseguirem extrair o teste em PDF através da minha Dropbox, e também vou colocar na descrição a lista, o link para a lista de reprodução, onde tenho exatamente esse teste todo resolvido em vídeo. Vou apenas fazer aqui uma pequena apresentação do teste. O teste está então dividido em dois grupos. Aqui no primeiro grupo é então o grupo com 5 questões de escolha múltipla, onde nessas questões de escolha múltipla não é necessário efetuarem qualquer tipo de cálculo, ou melhor, obviamente será necessário efetuarem os cálculos, não têm é de os apresentar. Sendo assim, a resolução poderá ser uma resolução um pouco mais rápida, porque as contas, né, os cálculos, são para vós e não para apresentá-los à vossa professora. Depois teremos então aqui um segundo grupo que contempla então, penso que uma, duas, três, quatro, 5, 6 questões de desenvolvimento, tocando aqui em vários temas. É um teste global em funções, em equações de segundo grau, em proporcionalidade inversa, em ângulos e em sistemas, numa última questão. Resolverei então o teste todo e colocarei disponível na lista de reprodução. Ok? Bem, vamos então partir para a realização das questões. Um grande abraço e até já. Olá a todos, vou então neste vídeo resolver a questão número 1 do grupo 2, o grupo de desenvolvimento. Bem, comecemos então pela primeira questão. Temos aqui uma figura 3, onde vemos um referencial cartesiano com duas funções. Quer dizer, temos a função f, que é esta função aqui. Esta é a função f, que é uma função de proporcionalidade inversa do tipo f de x igual a k sobre x. Teremos então aqui essa função de proporcionalidade inversa para valores de x positivos. Temos também aqui uma função g, que é esta aqui, que é-nos dito, então esta função g é parte de uma função quadrática do tipo g de x igual a ax², isto também para valores de x superiores a 0. Temos ainda ABCO, que é exatamente esta figura aqui, que nos dizem que ABCO é exatamente um quadrado cuja diagonal é exatamente raiz 18, está aqui na figura, diagonal do quadrado é raiz 18. Sabemos que os pontos A e C são pontos dos eixos coordenados, quer dizer, o ponto A é um ponto que pertence aqui ao eixo do X. Peço desculpa, e aqui o ponto C é um ponto que pertence então ao eixo das ordenadas, ao eixo dos Y. Bem, sabemos que o ponto B pertence às duas funções, à função f e à função g. É, aliás, o ponto onde as duas funções se intersetam. Aqui na primeira questão, pedem-nos então a medida do comprimento do lado do quadrado. Quer dizer, é uma questão para transcrevermos a opção correta, mas neste caso teremos de já apresentar os cálculos. Quer dizer, é-nos pedido então que determinemos então este valor de x, que é exatamente o lado do nosso quadrado. Quer dizer, eu vou apenas desenhar aqui o quadrado, tirá-lo ali do referencial. Quer dizer, temos aqui então um quadrado. Este quadrado terá então aqui de comprimento dos lados exatamente x. Quer dizer, esse é um quadrado, exatamente, tem o mesmo comprimento, né? Os lados têm todos o mesmo comprimento. Sabemos neste quadrado que a diagonal é exatamente raiz 18. E a questão incide então em determinar este valor de x. Quer dizer, como é que podemos fazer isto?
Quer dizer, tem aqui um quadrado, tem a diagonal, os lados são iguais, faz todo sentido. Por exemplo, criar aqui um triângulo. E sei que esse triângulo é retângulo, visto aqui este vértice ser um dos vértices do quadrado. Tem então aqui um ângulo de 90 graus. Quer dizer, e para determinar este valor de x, vou recorrer então ao Teorema de Pitágoras. Ok? Pelo Teorema de Pitágoras, temos o seguinte. Temos que o quadrado da hipotenusa, quer dizer, o teorema diz-nos que o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma do quadrado dos dois catetos. Quer dizer, isto é o teorema de Pitágoras, só temos que aplicar exatamente aqui nesta situação concreta. Quer dizer, a nossa hipotenusa será exatamente o raiz de 18. Os nossos catetos, neste caso, visto ser um quadrado, quer dizer, os catetos têm a mesma medida que será este x. Sendo assim, vou substituir exatamente aqui no teorema de Pitágoras pelos valores que tenho. Quer dizer, a hipotenusa ao quadrado fica então aqui com raiz de 18 ao quadrado exatamente igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. E vou resolver esta equação, é uma equação de segundo grau, vou resolvê-la em ordem a x. Aqui o quadrado cancela com a raiz, quer dizer, eu posso então cortar e então dizer que isto é equivalente a ter 18 igual, quer dizer, x quadrado mais x quadrado, eu posso somar, visto que são monómios que têm a mesma parte literal. Não é? São ambos têm a mesma parte literal, não é? São do mesmo grau e têm exatamente a mesma variável. Bem, x quadrado mais x quadrado, pensem, por exemplo, que x quadrado é exatamente uma laranja. Quer dizer, eu se tiver uma laranja e juntar outra, eu fico exatamente com duas. Então x quadrado mais x quadrado, isto será exatamente 2x quadrado. Agora, resolvendo esta equação aqui em ordem a x, quer dizer, eu posso então dividir aqui ambos os membros por 2. Quer dizer, aqui o 2 cancela exatamente com este 2. E isto seria então equivalente a termos o seguinte. 18 a dividir por 2 é exatamente igual a 9. 9 igual, este 2 a dividir por 2 dá 1. Exatamente o cancelamento que eu fiz aqui. Igual a x quadrado. Quer dizer, agora aplica-se a raiz. Neste caso, cuidado. Quer dizer, aqui o quadrado passa para a raiz. Mas quando vocês têm aqui o x ao quadrado e vão aplicar a raiz, deverão ter o cuidado de dizer que x é exatamente igual a mais ou menos a raiz de 9. Sempre que o expoente é par, terão que fazer isto, visto que, por exemplo, para x quadrado ser igual a 9, quer dizer, vocês têm sempre aqui duas soluções. O 3, ou mais 3, para ser mais preciso, ao quadrado é exatamente igual a 9, mas o menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Quer dizer, terão sempre aqui duas soluções. Isto acontece porque qualquer número elevado ao quadrado é sempre um número positivo, sendo ele positivo ou negativo. Quando elevamos ao quadrado, o número é sempre positivo. Daí, quando tiverem então que passar o quadrado para a raiz, quer dizer, não se esqueçam de colocar mais ou menos essa raiz. Ficaríamos então, raiz de 9 é 3, quer dizer, dava x igual a 3 ou x igual a menos 3. Visto que estamos aqui numa situação concreta, quer dizer, o lado do quadrado não pode ser um número negativo. Então, quer dizer, esta solução, apesar de existir na abstração, na matemática, não a vamos considerar devido ao contexto. Okay? O nosso x é a medida de um quadrado, essa medida não pode ser negativa, sendo assim o x era exatamente igual a 3, ou seja, seria a opção B. Bem, avançando, peço desculpa, mas eu estou um bocado constipado. Quer dizer, avançando agora, teremos aqui uma segunda questão, onde nos é pedido que indica as coordenadas do ponto B. Quer dizer, querem saber aqui as coordenadas do ponto B. E o ponto B terá uma coordenada x e terá uma determinada coordenada y. Quer dizer, eu para saber aqui o x do ponto B, eu vou então perpendicularmente em relação ao eixo x, paralelamente em relação ao eixo do y, vou fazer aqui a leitura do x do ponto B. Eu sei do exercício anterior que aqui o lado do quadrado mede exatamente 3 unidades. Então, o x do ponto B será exatamente esse mesmo valor, 3. Né? Há de marcar aqui no eixo do x exatamente 3. Quer dizer, e visto ser um quadrado, esta medida de O até C, por O, A, B, C ser um quadrado, isto também mede 3, ou seja, ali na minha ordenada apareceria o 3. Quer dizer, e a ordenada aqui
por exemplo, do ponto C é exatamente igual à ordenada do ponto B. Quer dizer, então isto, facilmente, temos que as coordenadas do ponto B são 3, 3. Bem, avançando, esta era uma questão bastante simples. Agora, na terceira questão, é dito o seguinte: indica as expressões algébricas das funções f e g, apresentando então todos os cálculos que efetuares. Quer dizer, é-me dito aqui no enunciado que a função f é uma função de proporcionalidade inversa, cuja expressão é dada por f de x igual a k sobre x, isto para valores x positivos. Quer dizer, para vocês determinarem a expressão algébrica desta função, vocês terão de determinar apenas aqui a constante de proporcionalidade inversa. Quer dizer, e esta constante de proporcionalidade inversa é dada então pelo o produto entre o y e o x de um ponto qualquer que pertença à função. Quer dizer, então terei que ir aqui ao gráfico procurar um ponto que pertença à minha função f. E o único ponto que tenho as suas coordenadas e que pertence exatamente à função f é exatamente aqui este ponto B, cujas coordenadas são exatamente 3, 3. Então quer dizer, fica fácil aqui o cálculo da constante, porque eu posso dizer então aqui que a constante será o y vezes o x, de um ponto que pertence à função, tem aqui o x, tem aqui o y. Será exatamente fazer 3 vezes 3, o x vezes o y. Sendo assim, a minha constante seria exatamente igual a 9. O que quer dizer que eu tenho tudo para escrever a expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que define então a função. Neste caso, é só necessário que vocês calculem a constante e que depois escrevam então a expressão, exatamente o que eu vou fazer aqui, f de x igual ao valor da constante, que é 9 sobre x, isto se x toma então valores superiores a 0. Quer dizer, agora vou pensar na função g. A função g é medida aqui que é parte de uma função quadrática do tipo g de x exatamente igual a x quadrado. Então tenho que g de x é exatamente igual a x quadrado. Isto é a expressão algébrica. Isto se x maior do que 0. Para vocês determinarem, isto é a expressão algébrica de todas as funções quadráticas. Né? Obedecem então a esta estrutura. Normalmente não tem aqui o x maior que 0. Quer dizer, este x maior que 0 está-me a dar apenas a parte onde o x toma valores positivos na minha função quadrática, que seria isto. Isto quer dizer, a função quadrática continuaria e seria exatamente simétrica relativamente aqui a este eixo dos y. Continuaria exatamente assim para este lado. Mas aqui já tomaria valores de x negativos, visto que a função então aqui é dita que só toma valores de x positivos, quer dizer, este lado aqui à esquerda do eixo dos y não existe. Para vocês determinarem então esta expressão algébrica, o que precisam é exatamente de descobrir exatamente aqui o valor deste a. E a estratégia que usamos aqui na função de proporcionalidade inversa, a estratégia será a mesma, o cálculo será obviamente diferente. Este a não é a constante de y vezes x. Quer dizer, este a é exatamente a abertura daqui da parábola, a abertura exatamente desta curva. Quanto maior for o valor da a, mais estreita a curva fica. Já falei desta questão na questão de escolha múltipla e a estratégia para determinar o valor de a é exatamente pegarmos num ponto que pertença exatamente a essa função g, e o ponto que pertence à função g que a gente tem é exatamente este ponto, coordenadas 3, 3. Este ponto tem aqui um x e tem aqui um y, tem um objeto e há de ter aqui uma imagem. Então é usarem aqui esta expressão genérica, né? E substituírem o y pela imagem, e a imagem é exatamente o g de x, e substituírem o x pela coordenada x do ponto, sendo assim o g de x 3 igual a vezes 3 ao quadrado. Quer dizer, agora resolvo esta equação aqui em ordem A. O que seria então, para anular este 3 ao quadrado, dividir então ambos os membros por 3 ao quadrado. Quer dizer, e calculo aqui o valor da A. 3 ao quadrado cancela aqui com 3 ao quadrado em denominador e fico com A exatamente igual a 3 sobre 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9.
Tornando esta fração irredutível, podia dividir então ambos os termos por 3 e isto daria-me 1 terço. Quer dizer, o meu A é exatamente igual a 1 terço. Então posso agora escrever a expressão algébrica que define esta função g, que seria exatamente g de x igual, e agora o que eu vou fazer aqui nesta estrutura é exatamente substituir o A pelo valor calculado, ou seja, 1 terço de x quadrado, e isto, obviamente, se x é maior do que 0, e teríamos então aqui a expressão algébrica que define a função g, e teríamos aqui a expressão algébrica que define a função f. A estratégia aqui é sempre conhecerem um ponto que pertence às funções, irem à estrutura geral, esta é a estrutura geral desse tipo de funções, substituírem o objeto e a imagem pelas coordenadas exatamente do ponto que pertence à função. Neste caso da função inversa, ao fazerem isso, descobrem o k. Na função quadrática descobrem a abertura, e depois é só escrever a mesma estrutura, mas substituindo o k e a abertura pelos valores calculados. Bem, vamos então resolver agora a linha D. A linha D é exatamente isto. Escolhendo então dois vértices quaisquer do quadrado, qual é a probabilidade desses vértices não serem consecutivos? Aqui importa, em primeiro lugar, saber o que é que são vértices consecutivos, para depois também sabermos o que é que não são vértices consecutivos. E entende-se então por vértices consecutivos, vértices que pertençam exatamente ao mesmo lado do quadrado, que estejam exatamente nas extremidades do lado do quadrado. Por exemplo, se eu pegasse aqui neste vértice O e depois aqui no C, quer dizer, estes dois vértices pertencem ao mesmo lado do quadrado, estão nas extremidades desse lado do quadrado. Logo, estes dois vértices são então vértices consecutivos. Da mesma forma que se eu escolhesse, por exemplo, aqui o vértice O e aqui o vértice A, quer dizer, este vértice O e A encontram-se nas extremidades do lado do quadrado, então seriam vértices consecutivos. Quer dizer, um exemplo de vértice não consecutivo seria se, por exemplo, eu escolhesse então aqui a minha escolha, né, dos dois vértices, que é isso então aqui neste vértice O e, por exemplo, aqui neste vértice B. Quer dizer, estes dois vértices não são consecutivos, não se encontram exatamente no mesmo lado do polígono, neste caso do quadrado. Eu, por exemplo, para chegar de O até B, quer dizer, eu tinha que percorrer aqui todos os vértices do quadrado, teria que passar em primeiro lugar por A, ou então em primeiro lugar por C, isto até chegar a B. Então, por exemplo, o vértice O e B, os vértices, melhor dizendo, O e B não são consecutivos. Importa né, saber exatamente isto para podermos estudar a probabilidade, que eram os casos favoráveis neste caso. Agora, como é que vamos estruturar os nossos casos possíveis? Nós vamos escolher então dois vértices. Quer dizer, temos um total de 4 vértices no quadrado e vamos fazer uma escolha de 2 vértices. Quer dizer, posso então, visto que vou fazer duas escolhas, organizar aqui os dados numa espécie de diagrama em árvore. Quer dizer, eu posso então escolher aqui o vértice O, quer dizer, e a segunda escolha pode ser então aqui um destes três vértices. Quer dizer, posso escolher o vértice C, posso escolher então o vértice A e posso escolher o vértice B. Aqui troquei, mas é mesmo isto. Quer dizer, escolher primeiro o vértice O, depois tenho um dos outros três. Quer dizer, será que poder repetir? Não faz muito sentido. Imaginem que estão três pessoas, o Manel, o António e a Maria. Quer dizer, e se me pedissem para escolher duas pessoas, obviamente partimos do princípio que serão duas pessoas diferentes. Quer dizer, não ia escolher duas vezes a mesma pessoa, não fazia assim muito sentido. Depois podia não começar por escolher aqui o vértice O, mas por exemplo escolher aqui o vértice A. E se escolhesse o vértice A, quer dizer, eu aqui podia fazer a escolha do vértice A com o vértice C, ou então do vértice A com o vértice B. Quer dizer, podia pensar aqui que tinha o vértice O. Isto quer dizer, esse caso dessa escolha desses dois vértices já estaria exatamente aqui. Ou seja, a escolha é a mesma. Imaginem nas mesmas três pessoas, acho que era o Manel, o António e a Maria. Quer dizer, se eu escolhesse a minha escolha caísse no Manel e no António, o António e o Manel não seria outra escolha, seria exatamente a mesma escolha. Quer dizer, este caso A O já está aqui em cima. Então eu não iria contabilizar.
E depois podia ainda, quer dizer, o O ou A, quer dizer, escolher aqui o vértice B. E a única hipótese, né, seria ter uma escolha diferente das que eu já descrevi aqui, seria exatamente escolher o vértice B e C. Isto visto que BA já se encontra aqui e visto também que BO já se encontra aqui na primeira escolha. Quer dizer, aí não há outras hipóteses. As hipóteses, todos os casos, todos possíveis, seriam exatamente estes. Sendo assim, agora vou então estudar a minha probabilidade. E a minha probabilidade eu posso então estudá-la aplicando a lei de Laplace. A lei de Laplace diz-me, eu vou agora definir aqui um acontecimento, por exemplo, o acontecimento A seria então escolher dois vértices não consecutivos, quer dizer, e posso aplicar então a lei de Laplace, visto que os acontecimentos elementares são equiprováveis, têm todos a mesma hipótese aí, quer dizer, a escolha dos vértices óssea em termos de probabilidade, tenho exatamente a mesma probabilidade. Qualquer par, não é, de dois vértices tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Então estamos em condições de aplicar a lei Laplace, visto que os acontecimentos elementares têm todos a mesma probabilidade, são equiprováveis. Então, partimos então para o cálculo da probabilidade do meu acontecimento A. É dada então pela lei de Laplace através do quociente do número de casos favoráveis a dividir então pelo número de casos possíveis. Os casos favoráveis, quer dizer, então a probabilidade do acontecimento A seria... Os casos favoráveis são os casos que favorecem aquilo que eu pretendo. Exatamente são aqueles casos que favorecem aqui o acontecimento A. São aqui os pares de vértices que não são consecutivos. E quantos pares de vértices é que temos aqui que não são consecutivos? Por exemplo, o vértice OC são consecutivos, OB, os vértices OB não são consecutivos, basicamente eles não serão consecutivos se formarem aqui a diagonal do quadrado, quer dizer, então eles não são consecutivos. Teria este caso aqui OB, né, que é este, e teria o A seriam consecutivos, estão nas extremidades do mesmo lado do polígono. AC, ok, AC não são consecutivos. Se eu escolhesse estes dois vértices, o vértice A e o vértice C, eles não seriam consecutivos. Eu, para chegar até C, percorrendo os vértices, teria que passar aqui por B ou por O, sendo então não consecutivos. Então este caso é um caso favorável. Se eu escolhesse os vértices A e o vértice C, eles não seriam consecutivos. Se escolhesse aqui A e B, quer dizer, eles são consecutivos, da mesma forma que B e C seriam vértices consecutivos. Sendo assim, então, os únicos casos favoráveis ao meu acontecimento A são exatamente dois casos, que é a escolha caindo nestes dois vértices OB ou então nos vértices AC. O número de casos possíveis são exatamente todos os pares, né, de vértices que eu podia escolher, que são exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria então aqui uma probabilidade de 2 sextos, o que podíamos tornar então esta fração, melhor dizendo, na sua forma irredutível, dividindo então ambos os termos da fração por 2, o que daria então exatamente igual a 1/3, e tínhamos então aqui a questão resolvida. Bem, este grupo 2, a questão 1 está resolvida. Fica então aqui a dica que farei exatamente imediatamente a seguir as próximas questões do grupo 2 de desenvolvimento. Bem, então, até já e um grande abraço.